Será que eu posso estimular o desenvolvimento do meu bebê recém-nascido? Como interagir com o meu bebê recém-nascido? O meu bebê recém-nascido precisa que eu brinque com ele? Nesse vídeo vamos entender tudo sobre esse assunto. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Existem muitas pessoas que falam por aí que o bebê recém-nascido não deve ser estimulado, que a gente deve ter muito cuidado com esse bebê e que a gente não precisa estimular ele. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa estimulação que essas pessoas estão falando. Quando a estimulação está voltada para algo que hiperestimula o bebê, que não é adequado para a fase que ele está, realmente a gente não deve fazer isso em nenhuma fase. Mas quando essa estimulação é de acordo com o seu desenvolvimento, é de acordo com a sua capacidade de entender e de receber esse estímulo, ele deve sim ser estimulado desde que ele nasce. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que é que esse bebê está preparado para receber de estímulo. E por isso eu tenho um vídeo que fala sobre as características do recém-nascido. Lá vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, antes de assistir esse vídeo, vai lá no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no link, e assista sobre as características desse recém-nascido para você entender um pouco mais sobre esse período. Uma coisa que a gente tem que entender, antes de tudo, é que esse é um período de adaptação do bebê. A gente tem que lembrar que ele estava lá no útero, confortável, todo contido, quentinho, encolhidinho. E assim que ele nasce, ele está nesse ambiente totalmente diferente, que ele precisa coordenar todas as suas funções. Então a gente precisa fazer com que esse ambiente seja o mais agradável possível para esse bebê. E sempre lembrando de como ele estava no útero, para que ele se sinta mais confortável. Outra coisa importante da gente entender é que quando eu falo de estimulação do recém-nascido, para que vocês não se assustem, é exatamente oferecer esses estímulos adequados, que deixam o ambiente mais agradável, que o bebê consiga criar uma conexão com os seus cuidadores, consiga se sentir seguro. Então, isso tudo é forma de estimular o seu recém-nascido. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Tudo que vocês forem fazer com esse bebê recém-nascido, é importante que vocês conversem, para que eles comecem a compreender, para que eles comecem a ter um entendimento do que vocês estão fazendo. Então, em todos os cuidados de rotina, trocar fralda, dar banho, conversa com esse bebê, fala o que você está fazendo. Isso é muito importante para o bebê se sentir seguro e é sim uma forma de estimular o seu recém-nascido. Sempre que você conversar com esse bebê, tente ter momentos em que você conversa com ele olhando nos olhos. Quando ele está sendo amamentado, converse, olhe nos olhos, porque a face humana para o recém-nascido é o melhor estímulo. Ele tem um interesse muito grande pela face humana e principalmente a face do seu cuidador principal, da sua mãe, que normalmente é essa cuidadora principal. Então, essa vai ser uma importante forma de estimular o seu bebê também. Conversar com ele. Chamar ele pelo nome. Você pode conversar aqui no centro, depois conversar chamando mais para um lado, mais para o outro, que esse bebê começa a tentar seguir. Isso ajuda no fortalecimento da sua cabecinha, que é um importante marco do desenvolvimento nesses 3 primeiros meses. Então, tudo isso são formas de estímulo. Além disso, um outro estímulo visual para esse bebê é o contraste. O bebê ele gosta muito de enxergar essas cores claras e escuras, o preto e o branco, o amarelo e o preto, essas cores que dão mais contraste, o bebê consegue enxergar melhor. Então, usar objetos que tenham essas cores ou até cartões de estimulação com essas cores é muito interessante para o seu bebê recém-nascido. Por exemplo, esse brinquedinho aqui é preto e branco, listrado, então chama a atenção de um recém-nascido. Toda vez que você for mostrar um objeto para esse bebê, estimular essa visão do bebê, você precisa respeitar essa distância que ele consegue focar, que é mais ou menos 20 a 30 centímetros. Esperar ele fixar o objeto ou o seu rosto, depois levar para um lado e para o outro, para que esse bebê vá seguindo esse movimento e consiga seguir tanto com os olhos como com a cabeça. Esse é um importante movimento para o seu desenvolvimento. Uma outra forma de estimular o desenvolvimento desse recém-nascido, quando ele estiver acordado, querendo essa interação, é importante que você permita que ele desfrute várias posições, não só deixar o bebê deitado de barriga para cima, mas tanto na forma de carregar, você pode deixar esse bebê mais virado para você, mais voltado para de barriga para baixo no seu peito, ou no próprio chão, que é uma importante forma de estimular esse bebê. O chão, claro que coberto com um tapetezinho, um tatame,
um lençol. Você permitir que esse bebê fique em várias posições, como de barriguinha para cima, de ladinho, de barriga para baixo, vai fazer com que ele consiga explorar essas posições e entender o seu corpo no ambiente. E nessa fase, a melhor postura para estimular esse bebê é o de barriguinha para baixo, porque ao deixar esse bebê de barriguinha para baixo, ele vai tentando estender esse pescocinho e isso ajuda nesse fortalecimento. Como ele precisa vencer a gravidade para estender esse pescocinho, para levantar esse pescocinho de barriga para baixo, isso ajuda ele a fortalecer esses músculos aqui das costas. Esse é um importante marco do desenvolvimento, firmar a cabeça. A partir do firmar a cabeça que o bebê vai conseguindo firmar cada vez mais as costas, depois mais para o quadril, depois as pernas. Então é importante a gente respeitar esse desenvolvimento que vem da cabeça para os pés. E a primeira coisa que esse bebê precisa firmar é essa cabecinha. A postura de barriga para baixo irá facilitar muito o seu desenvolvimento. Isso não é algo que eu, Rafaela, estou dizendo. Não, é algo que tem diversos estudos que mostram. É o chamado tummy time, que é exatamente o tempo que você deixa esse bebê de barriga para baixo brincando com ele. Isso é uma forma de estimular o desenvolvimento. E a literatura fala que esse tummy time, ele pode iniciar desde os primeiros dias de vida e deve levar aí até os 6 primeiros meses, que é exatamente quando o bebê precisa que a gente coloque ele nessa posição. Porque a partir daí, o bebê mesmo já vai se movimentar e já vai mudar de posição constantemente. Ele mesmo já vai para essa posição, já vai mudar de posição. Então a gente precisa entender que o bebê está em desenvolvimento desde a barriga e assim que ele nasce, continua esse desenvolvimento. Quanto mais agradável a gente deixar o ambiente e quanto mais vantajoso for esse ambiente para o desenvolvimento do bebê, melhor vai ser para ele conseguir se desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever. Um beijo e até a próxima.